Bem-vindos ao canal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: como aprender a controlar suas emoções com base na Bíblia. A Bíblia é uma fonte de sabedoria milenar e nos oferece valiosas lições sobre o controle emocional. Antes de aprender a controlar nossas emoções, é fundamental conhecermos a nós mesmos. A Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com o temor a Deus, que é o respeito e a compreensão de quem somos diante dele. A Bíblia diz em Salmos 139, versículos 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. A importância de conhecermos a nós mesmos é enorme, pois esse processo é a base para um desenvolvimento pessoal e emocional saudável. Entender quem somos verdadeiramente, nossos valores, crenças, emoções e comportamentos, é essencial para diversas áreas de nossa vida. O autoconhecimento nos permite compreender nossas emoções e reações diante de diferentes situações. Ao identificar nossos gatilhos emocionais, podemos desenvolver estratégias para lidar com o estresse, a ansiedade e outros sentimentos negativos de maneira mais saudável. Não devemos guardar emoções negativas no coração, porque quando estamos pensando em coisas ruins, perdemos o foco no que realmente importa e, como consequência disso, deixamos de fazer tarefas realmente importantes. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Devemos ter Deus como nosso maior mentor através do manual da vida que ele nos deixou, que se chama Bíblia. Não podemos nos basear em nossas emoções ou impulsos para a tomada de decisões para evitar arrependimentos. A Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. A Bíblia nos aconselha a sermos lentos para nos irar e a não guardar rancor no coração. Quando sentirmos a raiva aumentando em nós mesmos, devemos pausar, respirar profundamente e buscar a paz interior. Não devemos deixar que a raiva persista por muito tempo, pois ela pode nos levar a pecados ou comportamentos prejudiciais. Busque resolver conflitos e problemas enquanto ainda é possível, e não permita que a raiva domine sua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 que quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A Bíblia nos incentiva a ouvir mais do que falar e a controlar nossa raiva, pois a raiva não é uma boa ferramenta para alcançar a justiça ou resolver problemas. Ao invés disso, busque a sabedoria de Deus para lidar com situações difíceis. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O livro de Provérbios tem muita sabedoria e nos dá uma dica de como falar com as pessoas sempre de uma forma amigável. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando confrontados com situações irritantes, uma resposta amável e gentil pode acalmar os ânimos e evitar conflitos maiores. Evite responder com palavras duras ou agressivas que possam piorar a situação. A Bíblia também nos ensina a não buscar vingança, mas confiar em Deus para lidar com as injustiças. Ao invés de guardar ressentimentos, perdoe e entregue suas preocupações a Deus, permitindo que Ele cuide da situação. Em Romanos capítulo 12, versículos 17 a 19 diz: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia frequentemente nos lembra para não termos medo de nada, pois Deus está conosco. Quando enfrentamos momentos de medo ou ansiedade, podemos buscar conforto nas palavras de fé e confiança presentes nas Escrituras. Enfrentar o medo de acordo com a Bíblia envolve confiança e fé em Deus. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, lemos:
Não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa passagem nos lembra que Deus está conosco em todas as circunstâncias e que podemos confiar em sua força e auxílio para enfrentar nossos medos. Ele é o nosso amparo e segurança em tempos de adversidades. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui somos lembrados de que Deus nos deu o poder para superar o medo e a ansiedade. Podemos confiar em sua força e buscar o equilíbrio em meio às nossas preocupações. Quando enfrentamos situações desconhecidas ou desafiadoras, Deus nos encoraja a sermos fortes e corajosos, pois Ele está conosco onde quer que vamos. Podemos encontrar confiança em sua presença constante. Em Josué capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Confiar em Deus é a chave para superar o medo. Ele é maior do que qualquer desafio ou ameaça que possamos enfrentar. Veja o que diz a Bíblia em Salmos 56, versículos 3 e 4. Quando eu tiver medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Quando buscamos a Deus em meio ao medo, Ele nos responde e nos liberta das nossas preocupações. Encontramos refúgio e paz em sua presença. A paciência também nos ajuda a controlar nossas emoções. Ela é uma virtude ensinada pela Bíblia. Ela nos convida a confiar no plano de Deus e esperar com fé, mesmo diante das adversidades e das demoras da vida. Praticar a paciência de acordo com a Bíblia envolve seguir os princípios e exemplos ensinados por Deus. A paciência está intimamente ligada à humildade e à compaixão. Ao demonstrarmos paciência uns com os outros, fortalecemos nossos relacionamentos e mostramos amor e respeito mútuo. Em Efésios capítulo 4, versículo 2 diz: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A paciência é uma das características que devemos cultivar como filhos de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ao nos revestirmos com essas qualidades, podemos refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. A paciência está associada à sabedoria. Quando somos pacientes, demonstramos maturidade emocional e autodomínio, evitando decisões precipitadas e imprudentes. Em Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nos entregamos a Deus e permitimos que seu Espírito nos guie, a paciência se torna uma qualidade natural em nossas ações e atitudes. A gratidão é uma das chaves para o equilíbrio emocional. A Bíblia nos ensina a sermos gratos em todas as circunstâncias, pois isso nos ajuda a enxergar as bênçãos que temos, mesmo em meio aos desafios. Ser grato de acordo com a Bíblia envolve reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias, expressar nossa gratidão através da oração e adoração e honrá-la em todas as áreas de nossa vida. A gratidão é uma atitude essencial que nos ajuda a manter um coração voltado para Deus e a experimentar alegria e contentamento em nossa caminhada com Ele. Quando somos gratos a Deus por tudo, passamos a focar em todas as bênçãos que Ele já nos deu. Passamos a pensar positivo, pois lembramos que somos cuidados por Deus a todo momento e, consequentemente, passamos a estar mais felizes. Perdoar também é importante para controlar nossas emoções. É libertar nosso coração do peso do ressentimento. A Bíblia nos orienta a perdoar assim como fomos perdoados, e esse ato de amor próprio e compaixão nos traz paz interior. O perdão é um reflexo do amor e da compaixão de Deus. Assim como Ele nos perdoou através de Jesus Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros independentemente do erro ou ofensa. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Jesus nos ensina que o perdão é uma parte essencial da nossa vida de fé. Se desejamos receber o perdão de Deus, também precisamos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam.
Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão está diretamente relacionado à nossa atitude em relação aos outros. Quando perdoamos, evitamos o julgamento e a condenação, e abrimos espaço para o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Em Lucas capítulo 6, versículo 37 diz: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O perdão é uma expressão de paciência e de suportar uns aos outros. Devemos lembrar que todos nós somos falhos e também precisamos do perdão de Deus, assim como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A oração é uma oportunidade para reconhecermos nossos sentimentos de mágoa e pedir a Deus a graça para perdoar. Ao perdoar os outros, também experimentamos a libertação do peso da mágoa em nossos corações. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, lemos: E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Controlar as emoções não é uma tarefa fácil, mas com a orientação da Bíblia, podemos desenvolver um coração compassivo, paciente e resiliente. Lembre-se de que a prática diária da leitura e meditação nas Escrituras nos fortalece espiritualmente, nos ajudando a enfrentar as tempestades emocionais com confiança e serenidade. Lembrando que somos humanos e por vezes falhamos, mas é importante não desistir e continuar buscando a sabedoria divina para superar os desafios emocionais da vida. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo com a sabedoria da Bíblia, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares. Juntos vamos crescer espiritualmente e encontrar a paz em nossas emoções. Obrigado por assistir ao vídeo, que Deus abençoe a todos.